A guerra entre Irã e Israel se torna cada vez pior. Para quem achou que já tinha acabado, esquece que não acabou e ainda assim está tendo ameaças, perigos e dessa vez as células de Irã. Pois é, as células do Irã podem ser ativadas. E tem uma coisa que está preocupando muito, mas muito o Pentágono dos Estados Unidos, pois isso se trata de uma ameaça real aos Estados Unidos. E os Estados Unidos sabem disso. E eu trouxe esse vídeo aqui para vocês para analisarem o quanto a situação ela está sendo crítica, o quanto a situação está difícil em relação ao Irã. Dá uma olhada. As fronteiras durante o governo Biden, especialmente agora que o governo Trump intensifica o monitoramento de células adormecidas apoiadas pelo Irã. Mais de 400 encontros relacionados ao terrorismo ocorreram em nossas fronteiras durante o governo Biden. Isso inclui centenas de estrangeiros na lista de terroristas monitorados do Zeconecewa encontrados ao tentar entrar ilegalmente no país durante o governo Biden e milhões de outros vistos em câmeras de vigilância escapando. Junto conosco está o embaixador dos Zeconecewa na OTAN, Matthew Whitaker. Embaixador, muito obrigado por se juntar a nós. Olha, aqui no Homeland, preocupados com essas células adormecidas. E você tem o Irã que foi massacrado, quer dizer, suas instalações nucleares foram desmanteladas. Mas, da perspectiva da OTAN, como avaliamos o que está acontecendo no Irã agora? Qual é a sua atitude e abordagem? E como isso se relaciona com as células adormecidas? Muitos especialistas em segurança nacional estão bastante preocupados. Sim, quero dizer, é obviamente um mundo muito perigoso, Jason. E eu acho que, você sabe, o presidente Trump, como um pacificador, o tornou mais seguro. Mas, ao mesmo tempo, ainda estamos lidando com muitas das consequências de 4 anos de Joe Biden, incluindo uma fronteira porosa onde não só tivemos, como Tom Homan aponta, mais de 1.200 cidadãos iranianos que entraram em nosso país, que sabemos, mas também houve mais de 1 milhão de pessoas conhecidas como gotaways, que não temos ideia de quem são, para onde foram, e isso é um verdadeiro desafio. Mas, ao mesmo tempo, você sabe, o presidente Trump tem sido muito claro sobre sua política em relação ao Irã, de que eles não podem ter uma arma nuclear e eles estão em um ponto de decisão. Eles deveriam seguir em frente e buscar a paz. Você sabe, os israelenses destruíram completamente seus grupos de procuração, seja o Hamas, o Hezbollah ou os Houthis, e ao mesmo tempo, você sabe, nós os ajudamos como país, tanto com o nosso trabalho no Mar Vermelho contra os Houthis, quanto com a completa aniquilação que fizemos com as bombas anti-bunker no programa nuclear deles. E então, o Irã deveria vir para a mesa de negociações e deveria pedir pela paz e deveria fazer um acordo de paz com os Estados Unidos, com Israel, e simplesmente dizer, chega, queremos estar no mundo onde as pessoas buscam prosperidade e um futuro brilhante para seus cidadãos. Então, Jason, isso coloca muita pressão sobre nossas forças de segurança, o Departamento de Justiça e o FBI, para estarem 100% certos e identificarem essas células adormecidas, garantindo que não possam se ativar. Bem, você foi o ex-procurador-geral interino. Você tem essa perspectiva interessante. Mas, pelo que entendo, embaixador, o líder supremo lá no Irã, pela primeira vez, nós realmente o vimos em vídeo desde o ataque devastador aos locais nucleares. O que devemos entender disso e o que a curto e longo prazo nos preocupa aqui? Bem, isso vem de um lugar de fraqueza. O Supremo, você sabe, o Ayatollah, precisa mostrar o rosto, precisa demonstrar que ainda está no comando, mas ao mesmo tempo você sabe, ele foi completamente dizimado militarmente. O programa nuclear dele foi obliterado e ele está em uma posição de fraqueza neste momento e está apenas tentando manter o seu poder porque, você sabe, os mais de 90 milhões de cidadãos iranianos querem uma vida melhor. Eles não querem essa guerra e esse conflito que ele fomentou, sabe? Era meio que essa política de nem guerra nem paz, onde eles tinham esses grupos de proxy e Israel pôs fim a muita coisa disso, destruiu as defesas aéreas deles
E isso né, você sabe, é uma coisa interessante que está acontecendo agora no mundo todo, é que as defesas aéreas estão em alta demanda, há pouca disponibilidade. E os Estados Unidos, tendo acabado de aprovar esse grande e belo projeto de lei, demonstram através da aceleração do Programa de Defesa Aérea e Antimísseis Domo de Ouro, que no fim das contas nós entendemos a situação e vamos continuar sendo a principal superpotência mundial e vamos proteger a nós mesmos e aos nossos cidadãos. E deixe-me mudar de assunto aqui, embaixador. Dê para nós a atualização mais recente. A Ucrânia, a Rússia tem bombardeado os ucranianos com drones. Qual é a situação mais recente lá? Qual é a postura dos Estados Unidos e que envolvimento, se houver, teremos nessa guerra? Bem, por um lado, você sabe, o presidente Trump, o pacificador supremo, tornou o mundo mais seguro através dos acordos de paz entre Ruanda e Congo, Índia e Paquistão e Israel e Irã, que terminaram em uma guerra de 12 dias. Mas, ao mesmo tempo, você sabe, essa situação entre Ucrânia e Rússia, você sabe, né, o presidente Trump quer a paz, ele quer um cessar-fogo, mas Vladimir Putin, com quem ele conversou alguns dias atrás, não parece querer sentar à mesa e realmente negociar. Parece que Zelensky quer, você sabe, eu estava na sala na semana passada em Haia, onde o presidente Trump e Volodymyr Zelensky sentaram e conversaram sobre isso, mas ao mesmo tempo, você sabe, é uma coisa atacar exércitos e nós temos milhares de pessoas morrendo toda semana no campo de batalha. Mas você sabe, Vladimir Putin agora está atacando grandes cidades como Odessa e Kiev. Eu acho que isso é cruzar a linha e eu acho que o presidente Trump disse a Vladimir Putin que você sabe, atacar civis simplesmente não é algo que se possa fazer legitimamente. E então, você sabe, o presidente Trump quer paz, ele quer pôr fim a isso. Mas, para que haja paz, ambos os lados precisam sentar à mesa e estar dispostos a ceder, negociar e acabar com as mortes, porque, no fim das contas, é isso que precisa acontecer. Embaixador do ZEL na OTAN, Matthew Whitaker, muito obrigado por se juntar a nós. O congressista Max Miller foi tirado da estrada por um homem que agitava uma bandeira palestina, isso depois que um simpatizante palestino ateou fogo em pessoas no Colorado. Por que o antissemitismo está aumentando novamente? Conosco está o membro do Comitê de Meios e Recursos da Câmara, Max Miller. Bem-vindo, congressista. Obrigado por estar conosco. Conte primeiro o que aconteceu com você. Oi, Trey. Estou animado por estar aqui com você. Sabe, eu gostaria que estivéssemos falando sobre outra coisa, sobre aquele grande e belo projeto de lei e todas as conquistas que acabamos de alcançar no Congresso. Mas naquela manhã, saí de casa, beijei minha filha, peguei uma xícara de café e quero deixar claro, Trey, saí de casa como qualquer outra pessoa faria para ir trabalhar. Entrei na rodovia. 3 minutos depois de começar a dirigir, um homem se aproximou de mim e ficou buzinando muito, de forma bem agressiva. Assim que eu não cedi e não dei a ele o prazer de olhar para o lado, ele então pegou o carro dele e o usou como uma arma. E graças a Deus que minha filha não estava comigo, graças a Deus que não havia ninguém na faixa ao lado, porque teria acontecido um acidente, e ele estava igualando a minha velocidade. Se eu estava 40, ele também estava 40 na rodovia às 9h15 da manhã. Agora, eu sei que é Cleveland, Ohio, não é Nova York, mas sim, nós temos trânsito de horário de pico. E ele não só colocou minha vida em perigo, como colocou a vida de todos na estrada em perigo naquele dia, mas eu quero deixar algo claro. Terminei meu dia, Trey, fui para as minhas reuniões e assim que terminei, foi quando registrei o boletim de ocorrência, porque foi assim que meu pai me ensinou. Quando enfrento o antissemitismo, não me acovardo diante de situações como essa. Sim, ele me ameaçou, sim, ele ameaçou matar minha família, mas eu não desorganizei o meu dia por causa disso. E quando meu dia terminou, fui e registrei o boletim de ocorrência e foi algo extremamente impactante, porque pensei em todos os estudantes das nossas universidades e faculdades nos últimos 2 anos, Trey, que foram intimidados, que não puderam ir à aula de inglês simplesmente por serem judeus americanos, ou melhor ainda, apenas por apoiarem o Estado de Israel. E essa foi a minha experiência pessoal lidando com o antissemitismo e quero deixar claro,
Isso é muito impactante como fuzileiro naval, que eu nunca, como civil, precisei colocar a mão na minha arma. Eu fiz isso naquele dia, uma mão estava no volante e a outra estava na minha arma, porque eu não fazia ideia do que aquele homem perturbado poderia fazer. Bem, deputado, espero que coloquem esse homem atrás das grades por muito tempo. O ódio a Israel e ao povo judeu voltou a se tornar algo normalizado em alguns lugares. Eu digo voltou porque isso é a história se repetindo. Como foi que chegamos aqui de novo? Chegamos aqui por influência estrangeira, como de países como Irã e Rússia, com desinformação direcionada a indivíduos americanos. Olhe para os crimes que foram cometidos, Trey. Os 2 israelenses que foram assassinados em Washington, D.C., por quem eles foram mortos? Eles foram assassinados por um jovem hispânico de Chicago, Illinois. Esses indivíduos não estão promovendo a intifada global sozinhos. O que eles estão fazendo é escolher os mais fracos, os mais woke, na minha opinião, os democratas progressistas, e usá-los como idiotas úteis para realizar esses ataques. E, sabe, isso não é especulação. É isso que está acontecendo. Olhe para os indivíduos que estão cometendo os ataques e veja com quem eles estão alinhados, e é assim que isso voltou ao decoro social e precisamos acabar com isso. E graças a Deus estamos lidando com isso agora mesmo, aprovando coisas no Congresso como a definição da IHRA, onde antisionismo é antissemitismo. Tudo bem. O presidente está, como você disse, dando um golpe no bolso das faculdades e universidades. Qual é o sentimento no Congresso sobre como lidar com escolas que não protegem estudantes judeus? Porque alguns dos seus colegas estão flertando com o antissemitismo eles mesmos. Quero dizer, eles mal disfarçam o desprezo por Israel, se é que se dão ao trabalho de disfarçar. Para ser muito claro e jogar limpo, Trey, isso existe dos 2 lados do corredor. Sem dúvida, os democratas têm muito mais esse problema do que nós. Temos pessoas que propagam discursos antissemitas achando que isso faz parte da Agenda America First, quando a Agenda America First é sim cuidar de todos dentro do nosso país, garantir fronteiras seguras, assegurar que nossa energia esteja indo bem e evitar guerras estrangeiras. Mas, para deixar claro, nós apoiamos nossos aliados no exterior, e a história nos ensinou que nosso país é mais forte, o mundo é um lugar mais seguro quando nossos aliados também são fortes, e continuar a tratar desse assunto nos corredores do Congresso e denunciá-lo onde for necessário. Olha, sabe, vou fazer algo agora, Trey, que provavelmente vai me causar problemas, mas eu sou quem eu sou. Tenho colegas do meu lado do corredor, como Thomas Massie e Marjorie Taylor Greene, que são absolutamente antissemitas e agem assim todos os dias. Esses são os do meu lado do corredor. Gostaria que os democratas tivessem coragem de apontar os do lado deles e fazer a coisa certa, como nós fazemos dia após dia. Parabéns por terminar o seu dia. Acho que eu provavelmente teria ido ao departamento do xerife e feito um boletim de ocorrência, mas parabéns por terminar suas reuniões e fazer isso depois. E nos mantenha informados sobre o que acontecerá com a pessoa que cometeu o erro de mexer com você. Mas quando se trata de apoiar nossos aliados e a liberdade da democracia, precisamos garantir que não sejamos uma nação isolacionista para continuar avançando e construindo esses laços com outras nações, porque é assim que temos sido mais bem-sucedidos. Então, para qualquer um que não goste das minhas opiniões sobre Israel, elas nunca vão mudar, e é assim que é. Congressista Max Miller, obrigado por se juntar a nós e ser tão claro em um domingo à noite. Feliz fim de semana de 4 de julho para você e sua família. Deus te abençoe.